Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar. Hoje nós estamos aqui com um assunto muito importante que são abordagens de dermocosméticos paliativos. Eu sou Isabel Piatti, sou tecnóloga em estética, sou especialista em cosmetologia e saúde da mulher e também sou autora de diversas obras literárias dentro da área da estética. Uma delas, que é o tema de hoje, é a parte da estética paliativa e humanizada, onde nós estaremos abordando sobre a questão dos dermocosméticos paliativos. E o nosso convidado especial hoje, ele foi o convidado a escrever o prefácio do livro Estética Paliativa e Humanizada, que é o Felipe Ramos Schultz. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Isabel. E você, como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje nós estamos aqui conversando com o Felipe sobre um tema do qual ele também é especialista, né, que é sobre cosmetologia. E nós vamos falar desse atendimento com um olhar especial dentro da estética direcionado a doenças crônicas não transmissíveis, que são responsáveis por cerca de 70% de todas as mortes no mundo, estimando-se então 38 milhões de mortes anuais, e que esses pacientes que chegam apresentando essas doenças crônicas não transmissíveis tem o olhar da multidisciplinaridade, ou melhor dizendo, tem o olhar da interdisciplinaridade. Eles são atendidos por uma equipe que é a área médica, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, e agora também com os olhares da estética, aonde o momento de ser atendido por um profissional da estética é aquele momento reconfortante, digamos assim, que é um dos momentos mais esperados pelo paciente, porque ele sabe que ele vai receber o aconchego, a atenção especial, o toque, o carinho. E o próprio Felipe, aqui no prefácio, Felipe, eu vou ler um trechinho aqui, ó. Outro depoimento emocionante relatado foi de uma paciente quando apontou que os nossos cuidados davam força e ânimo para que ela pudesse, dia após dia, continuar. Olha que emocionante ouvir isso. Mas vamos fazer assim, Felipe. Eu vou passar a palavra para você se apresentar e você poder explicar todo o teu conhecimento, tua prática de atendimento, principalmente atendimento hospitalar, para que elas possam entender um pouquinho mais de tudo aquilo que a gente vai falar sobre dermocosméticos paliativos. Perfeito. Primeiro, agradeço pela participação, agradeço profissionais que estão assistindo a esse webinar, que se interessam pelo assunto. É muito bom saber que existem também pessoas que querem estar com a gente nessa missão, fazendo esse trabalho de bem maior para o próximo, porque é extremamente gratificante, é transformador, é enriquecedor. A gente acredita que a gente vai levar para esses pacientes alguma coisa, e a gente de fato leva muito carinho, leva muito conhecimento, muita recuperação, mas a gente também ganha uma visão de mundo muito diferente. Então, esse é o primeiro ponto. Agradecer a vocês por se interessarem. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Schultz, eu sou professor universitário, já tem mais ou menos 8 anos, sou mestre pela Faculdade de Medicina do ABC, em Ciências da Saúde, onde eu tive a oportunidade de me aventurar e me aprofundar no universo da biologia celular e molecular. E não somente isso, sou esteticista, né? Então, como base de tudo, o meu iniciar da jornada e do caminho começa aí, na estética. Eu sempre costumo falar nos momentos que eu converso com outros profissionais, seja em webinar ou seja em lives, que a gente sempre escolhe inicialmente uma profissão de formação de base.
Então, o esteticista hoje, ele é uma formação de base. Eu escolhi estética. Por que eu escolhi estética? Porque eu vou cuidar de alterações inestéticas corporais, alterações inestéticas faciais, eu vou cuidar de uma proposta de bem-estar. Mas daí, quando a gente se forma, Felipe, fica aquela dúvida: poxa, eu me formei, eu estou começando na área, que é muito comum a gente ouvir isso dos profissionais, né? Eu estou começando na área, mas eu ainda não me identifiquei exatamente com o que eu quero. E cabe a nós, educadores da área, assim como você, eu também atuo na área como professora em muitos momentos, cabe a nós oferecer olhares diferentes, mostrar caminhos diferentes para que ocorra uma especialização do profissional. Então, o profissional, ele decidiu a carreira de base, que é a formação de base. Agora ele precisa entender o que ele vai poder atuar. E é claro, a gente sempre vai ter que se identificar com a área primeiro de especialização, para depois saber que eu preciso ter uma busca de retorno financeiro. Então, dali você começa a pensar em coisas que te dão, digamos assim, menos concorrência na atuação do mercado, ok? Esse olhar, a estética humanizada, ele traz em vários momentos, ele traz em vários pontos. Ele começou com estética teen, ele começou com estética ele continuou com estética para gestante. Aí existe o CIA, onde eu coordeno os projetos, e esses projetos eles estão estendidos à comunidade com esses olhares: cuidado de gestante, gestar saudável, cuidado de estética teen, a proposta de qualidade de vida ao adolescente. Aí surgiu a questão da humanização com o olhar da saúde, que incentivar as mulheres a se tocarem através de protocolos de estética de lifting de mama. E com isso, eu comecei a conhecer profissionais da área da estética que tinham um olhar específico para esses cuidados, que são conhecidos como paliativos, porém, eles também trazem todo esse olhar de integralidade, ser holístico e o contexto de interdisciplinaridade. Então, eu conheci, por exemplo, a Vanessa Monteiro, que daí eu convidei a ela para a gente escrever o livro junto, mas eu tive a oportunidade de conhecer o Felipe. E quando eu conheci o Felipe, parece que os corações bateram mais forte ainda, porque ele trazia um outro olhar. Ele não trazia somente o olhar clínico. Eu me identifiquei muito com o Felipe porque ele trazia um olhar da área de pensar adequadamente em como cuidar dessa pele, né? Como que eu posso proporcionar um reforço para essa pele? Porque, Felipe, doenças crônicas não transmissíveis necessitam de tratamentos extremos, né? E esses tratamentos extremos refletem no maior órgão do corpo humano, que é a pele, e traz essas dificuldades, principalmente quando a pessoa não está preparada, com o tecido epitelial preparado. E o Felipe começou a me pontuar várias situações da Cosmeto, né, Felipe? Então, eu vou novamente passar a palavra para o Felipe, porque daí ele vai contextualizar o quão a cosmetologia é importante para essas alterações. E foi aí que eu me apaixonei mais ainda pelo Felipe. Realmente, Isabel, a gente teve essa conexão nesse primeiro momento. Para quem não sabe, eu sempre fui um grande admirador da Isabel. Desde lá do início da minha jornada, eu já olhava e via esse comprometimento, da qual eu sempre me familiarizei, que é uma cosmética mais natural, uma cosmética sem danos. Então, ela foi, digamos que, uma fagulha, né, de incentivo e de brilho ali no final do túnel, porque a gente sabe que hoje se fala bastante na cosmética natural, mas ainda assim tem muita coisa para a gente evoluir, e ainda assim, lá atrás, a gente via pouco cenário sendo explorado nesse sentido. Então, realmente, é um ponto que eu gosto sempre de destacar.
E quando a gente começa a falar, então, dessas alterações de pele, a gente vai observar que, diante de todas essas doenças que aparecem nesse nicho do paliativo, do hospitalar, a gente vai observar que existe uma base, que é a base da saúde da pele. Se eu não, por exemplo, tenho essa base, todas as outras alterações decorrentes do tratamento, seja, como a gente comenta, dependente de qual é a doença que você esteja trazendo, portando, mas se você não tiver essa base, muita coisa negativa, muitas alterações, elas se desenvolverão, ou então elas agravarão, se tornarão ainda pior. Por isso, uma das coisas que a gente vai fazer aqui nesse momento é entender que a hidratação é o ponto-chave. Só que quando a gente fala na hidratação, a gente costuma pensar, bom, é só repor um hidratante, então, quanto mais hidratante, melhor. Mas o que é quanto mais hidratante, melhor? O que significa essa questão? E, afinal de contas, que tipo de alteração a gente vai ter? Então, a gente vai observar que a xerose é a nossa primeira alteração. Essa alteração, que é decorrente de um intenso processo de desidratação, a gente vai agora entender o que é, afinal de contas, desidratar. Esse desidratar é a falta de água, esse desidratar é a falta de óleo. Ele é um conjunto dos dois, de ambos. Então, por isso, esse é o nosso primeiro nicho, onde a gente vai pensar quais são os meios de repor essa hidratação e como a gente consegue construir um protocolo diante desse problema, porque ali é a nossa base. Se a nossa pele não tem hidratação, ela vai gerar diferentes reações fisiopatogênicas, que é onde a gente fala desses agravamentos ou, então, do desenvolvimento dessas alterações cutâneas. Então, por isso, repor água e óleo é o nosso ponto de partida. Olha que bacana. E esse mesmo raciocínio que você acabou de nos mostrar, que foi assim bem esclarecedor, ele é independente do tipo de alteração que vem apresentar, porque tem a eritrodiestasia palmo-plantar, que a gente conhece como síndrome de mãos e pés. Mas também existe racho cutâneo, existe xerose, existe hipersensibilidade. Então, se segue o mesmo tipo de raciocínio, né, Felipe? Ok. E quando eu penso... Então, a gente vai observar. Pode falar. Perdão. Pode falar. Perdão, Isabel. Quando a gente, então, começa a falar dessas alterações, então, veja, o racho cutâneo, ele é um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, essa alteração imunológica, ela vai ser agravada ou ela vai ter maior propensão a ser desenvolvida por conta da desidratação. Porque a pele, a gente conhece como um órgão, especialmente a epiderme, como um órgão de renovação, um órgão de proteção mecânica, um órgão de proteção contra micro-organismos e outros agentes estranhos que podem tentar invadir esse tecido. Então, a gente conhece isso na nossa formação. Só que isso, gente, é muito superficial. A partir de agora, a gente vai precisar entrar mais aprofundadamente para que a gente consiga fazer o melhor para o nosso paciente. Então, veja, o que eu quero dizer aqui para vocês é que a nossa pele é um órgão imunológico, ela é um órgão endocrinológico. Então, é através da pele que eu tenho, por exemplo, a liberação de citocinas ou inflamatórias, que a gente vai ter uma categoria, essa é uma categoria que engloba milhares de agentes, como, por exemplo, as interleucinas. A interleucina do tipo 1, por exemplo, é a primeira a ser propagada dentro do nosso tecido. E aí, consequentemente, essa propagação dentro do tecido vai fazer com que qualquer processo inflamatório que venha a surgir, ele se torne descontrolado. Porque a partir dessa comunicação que acontece no queratinócito, então veja, o queratinócito é a célula que libera esse agente ele vai lá para a derme e ali ele começa a mediar todo um processo inflamatório onde ativa macrófagos, fibroblastos, e aí a gente vai conhecer o cenário da inflamação. Então, veja como cuidar da nossa primeira camada, a camada mais externa, é algo fundamental.
Isso eu estou falando que é uma fagulha, uma agulha, um grão de areia dentro do universo que é a pele. Sim, e ao mesmo tempo, Felipe, a gente tem que pensar que todas as doenças crônicas, elas vão necessitar de um tratamento e que esse tratamento tem esse reflexo na pele. Porém, ao mesmo tempo, nós temos que pensar que às vezes, antes mesmo da doença crônica, já está tendo uma falha nesse tecido e que isso compromete mais ainda as reações que a pele vem a sofrer devido aos tratamentos dessa doença crônica. Então, quando se fala em doença crônica, gente, nós vamos imaginar tudo aquilo que o processo inflamatório do nosso corpo pode desencadear como uma doença. Então, ali cita-se câncer, cita diabéticos, pessoas transplantadas ou hemodiálise. E, gente, essas doenças crônicas, elas não têm uma faixa etária para acontecer. Ela acontece em determinadas faixas etárias aleatórias e não tem gênero também. Então, é um produto que pode ser, um raciocínio de cosmético que deve ser levado em consideração a qualquer faixa etária e a qualquer gênero de atuação. As doenças crônicas recentes, por exemplo, quando eu digo recente, eu digo de poucas décadas para cá, como a própria AIDS, hoje a gente tem muitos, na maturidade, a demência, todas essas, elas são olhadas como doenças crônicas. E todas elas, gente, eu faço citação no capítulo sobre doenças crônicas, então não se olha somente para uma estética na oncologia, não. Se olha no contexto da necessidade de uma pessoa que está passando por uma doença e que precisa do carinho, do toque, do aconchego que o profissional vai dar, mas que precisa de uma ligação. O que seria essa ligação? A ligação do toque é você ter um cosmético adequado. E diz para mim, qual é a estrutura da membrana celular? Precisa-se de ativos, de matérias-primas que tenham semelhança a essa estrutura. Por exemplo, vou passar a palavra novamente para o Felipe, para ele poder destacar essas necessidades, principalmente quando fala em matéria-prima. Quando fala em produto com óleo mineral, o que ele faz, o óleo mineral? O que faz o óleo vegetal? Qual é a grande diferença de produto cosmético com óleo mineral e com óleo vegetal nesse momento de fortalecer esse tecido? Então, olha lá, gente, isso que a Isabel está perguntando é algo primordial, é algo muito importante. Porque veja que hoje a gente tem alguns princípios ativos, como a parafina líquida, o petrolato, que são princípios ativos que acabam gerando dentro do tecido um excesso de emoliência. Esse excesso de emoliência, ele vai dificultar diferentes reações enzimáticas que a gente tem na epiderme. Consequentemente, como pode ser, por exemplo, observado numa famosa dermatologista chamada Leslie Bauman, não sei se vocês já ouviram falar a respeito dela, ela é uma profissional que fala, inclusive, tem um livro que a gente utiliza muito na pós-graduação, se chama Pele Saudável, fala dos 16 tipos de pele, e não somente aquele conceito de 4 tipos que a gente conhece. Ela também não fala só a respeito disso. Ela fala de uma proporção equimolar que vai fazer com que a gente consiga efetivamente repor a hidratação da pele. Se eu não penso nessa equação, essa proporção de princípios ativos, por exemplo, lipídicos, que é o que ela propaga, você acaba gerando uma retenção de água, então você tem uma perda de água transepidermal zerada, a água não evapora através da nossa pele, só que ela também prejudica, porque a não evaporação da água faz com que esse processo de emoliência de modo excessivo aconteça, e o excesso de água atrapalha, então, essas reações enzimáticas epidermais, e que, consequentemente, vão afetar estruturas mais profundas, que é a derme. Então, mesmo que a gente fale a respeito desses princípios ativos oclusivos, que não tem nenhuma afinidade com a pele, como o caso da parafina e do petrolato, a gente tem uma grande dificuldade, porque eles não entram, ok? Então, a gente pode pensar de maneira superficial que eles não farão mal. Só que, por outro lado, eles fazem mal, sim, porque eles atrapalham a fisiologia natural da nossa pele.
Então, é baseado nesse conceito, nessa estrutura, que a gente tem que olhar com muita cautela sobre esses princípios ativos, porque a gente aqui sabe que, quando a gente faz o uso dos óleos vegetais, a gente tem uma ação que não é muito bem descrita na literatura, mas que, se você observar nesse conceito de perda de água transepidermal, você vai entender do que eu estou falando, que é justamente que esses ativos, eles são ativos semi-oclusivos. Então, é uma coisa que ninguém fala na literatura, inclusive até, Isabel, e que eu, através das pesquisas práticas, e também observando aquilo que a gente tem de disponível na literatura, fazendo a associação dos dois universos, né, porque ciência e clínica tem que andar junto, porque só ciência não faz verão e só clínica também não, é que quando a gente coloca os dois juntos, a gente tem realmente a melhor compreensão do todo. E esse todo, eu digo para vocês que se eu uso essa parafina, esse petrolato, no tecido, eu entumeço demais, eu atrapalho as fisiologias. Então, o uso dos óleos vegetais é um ponto de partida que a gente vai falar a respeito nesse momento. Os óleos vegetais, que são os repositores lipídicos, e alguns deles até fazem ações umectantes de reposição hídrica, como, por exemplo, a manteiga de cupuaçu. Não sei se eu estou até já entrando aqui, né, acelerando o processo. Então, assim, saiba que se a gente pega essa manteiga de cupuaçu, a gente vê que 1 quilo dela corresponde ao poder de retenção de 4 quilos dessa matéria-prima. Então, veja, se eu passo essa matéria-prima, que é a manteiga de cupuaçu, no meu tecido, olha qual é o tamanho de recuperação de modo rápido, efetivo, e que não vai tamponar essa pele a ponto de não ter esse processo de transpiração e, consequentemente, eu conseguir manter as minhas ações fisiológicas caminhando de uma maneira mais adequada. Então, novamente, princípios ativos que vão estar potencializando porque levam água e também levam óleo, que é a base da nossa hidratação. Quando a gente fala em hidratação, a gente pensa normalmente só em água. Mas repor óleo é muito importante. Independente se esse paciente ele teve uma reação, porque aí, como nós estamos falando em doenças crônicas em geral, ele pode ter uma reação de uma hiperoleosidade. Ou, o que é mais comum, a xerose. Mas saiba que esses dois universos, eles são possíveis de serem recuperados, controlados, equilibrados através de princípios ativos oleosos, como as manteigas, como eu cito. Só que agora, o ponto-chave que a gente vai ter que ter uma preocupação e uma atenção é que manteiga nós estamos falando, que tipo de ativo gorduroso nós estamos falando. Porque cada gordura é uma gordura. E aí, consequentemente, se eu uso errado, eu também posso prejudicar. Não é porque é natural que vai ser, assim, uma panaceia que vai servir para todo mundo. Exato. E lembrando também, Felipe, que é importante entender a necessidade de reposição de eletrólitos, é importante entender que o óleo mineral e a parafina, eles não são semelhantes à estrutura da membrana plasmática, que é fosfolipídica. Os óleos vegetais têm os fosfolipídios, e a própria proteção da barreira cutânea, o manto hidrolipídico, ele é hidrolipídico, então o óleo mineral não vai ter nada para entregar para a pele. A parafina, a vaselina também não terão nada para entregar para a pele. Então, quando você pensa no raciocínio cosmetológico inteligente, você tem que dar algo que tenha troca para isso. E os minerais, por exemplo, os minerais e aminoácidos, eles são encontrados em substâncias compostas como um fisiogenil, um prodel, que pode ser o 600, o 400, uma água de coco verde integral, que vai ter os aminoácidos e os sais minerais, que são importantes também nessa reposição de eletrólitos. Por quê? Numa pele sensibilizada, seja ela pelos tratamentos de doenças crônicas, ou seja ela por uma característica adquirida de forma genética, como uma pele, como é que eu posso dizer, uma psoríase ou uma dermatite atópica, eles também precisam desse olhar da cosmetologia para que tenham um controle adequado de reposição no manto de proteção da pele, que é o manto hidrolipídico e barreira cutânea. Então, quando se fala nesse sentido, a gente começa a raciocinar de uma forma inteligente e a gente então tem a cosmetologia inteligente.
Tem a cosmetologia livre de toxicidade, livre de substâncias tóxicas que causam malefícios para a nossa pele. Eu acho que vocês estão entendendo por que eu e o Felipe nos encontramos e nós identificamos muito, né? A paixão veio meio que mútua dos dois, porque quando a gente senta para conversar, pessoal, é disso para mais e vai horas conversando. Mas aqui a gente vai procurar ficar dentro do nosso limite de horário dentro de um webinar, tá? É verdade. Então, a cosmetologia, quando eu conheci o Felipe, voltando a contar um pouquinho da história também, eu fiz uma troca de experiência, porque alguns estudos ele estava realizando em experiência de hospitalar, né, junto com os seus alunos, que é uma possibilidade muito próxima da estética, gente, a esteticista estar em hospitais. Eu não digo que você necessariamente trabalhando com estética paliativa vai fazer isso, não é necessário estar no hospital. Mesmo porque, Felipe, tem muitos profissionais que não se identificam com a doença. Eu não gosto de cuidar de pessoas doentes, então eu acho que a primeira coisa que tem que ter é sentir a missão de se trabalhar com aquilo. E segundo, é você se especializar naquilo para você ter segurança no atendimento, tá? E aí, em seguida, encontrar bons parceiros na interdisciplinaridade, que seria o próprio médico, seja ele o gineco-obstetra para gestante, seja ele o médico dermatologista para a estética teens. No caso das doenças crônicas, o médico que está cuidando daquela doença, né? Pode ser o câncer, pode ser o diabético, e fazer essa parceria de interdisciplinaridade para poder fazer esse atendimento. Então, na cosmetologia, ela chega como esse instrumento maravilhoso para nós podermos estar atuando de uma forma muito segura e fortalecendo de forma correta essa barreira, tá? Felipe, os profissionais me perguntam assim, mas Bel, eu preciso trabalhar com a estética nesse olhar humanista, somente com doentes, ou eu posso estender para outras situações? Aí eu coloco da seguinte forma, gente, o doente sempre tem um cuidador. E o cuidador não necessariamente está doente, entre aspas, digamos assim, não necessariamente está doente, mas ele também precisa dos olhares de uma estética humanizada para que ele seja cuidado junto. Você tem alguma experiência nesse ponto de olhar para o cuidador junto com o olhar do paciente para transpor isso para a gente na tua experiência tanto de professor como também de clínica? Então, uma coisa que é importante até, Isabel, que eu não comentei lá no início, e que aí eu então enfatizo aqui nesse momento, para quem não sabe, eu atuo dentro desse segmento desde 2010, 2011 aproximadamente. E dali a gente foi destrinchando e foi desbravando diferentes setores. Então, já tive a oportunidade de passar não só por mas alguns hospitais, e não somente em uma ou outra área, mas em várias áreas. Então, a gente já teve a experiência de trabalhar com pacientes da oncologia, da hemodiálise, pacientes da clínica cirúrgica, pacientes também do setor, não sei se eu falei da hemodiálise, no setor a gente também já teve na maternidade, que não é bem o público paliativo, mas é um público hospitalar, ou seja, existe todo um universo. Os queimados, que foi o início de tudo, também é um outro nicho que eu não posso deixar de falar, que eu levo dentro do meu coração com muito carinho. Então, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua especificidade, cada um tem as suas aflições, tanto o paciente quanto também o acompanhante. Então, veja que a gente tem um olhar atencioso para cada um deles, mas, no geral, a gente também olha para esse cuidador buscando ouvi-lo, primeiramente, e buscando levar especialmente ferramentas que levem uma ação ansiolítica para controle daquele estresse. A gente sabe que é muito delicado a gente entrar na vida, muitas vezes, dessas pessoas, é muito delicado saber o que falar ou como agir, porque cada um tem a visão de um mundo de uma maneira diferente. Então, como forma geral, que talvez eu possa comunicar a todos nesse momento, porque a gente sabe que, assim, talvez você não sinta esse chamado para essa missão, para emergir dentro desse universo, mas, assim,
paciente, acontece muitas vezes, é muito comum, eu já recebi vários profissionais e alunos que falam, professor, eu estou com um paciente que tem câncer. E ali você vai dizer, bom, eu não vou te atender? Então, assim, a gente não tem uma distinção de quem a gente atende e quem não a gente atende o ser humano, a gente busca o bem-estar de todos. Então, assim, minimamente eu tenho que me informar, minimamente eu tenho que saber quais são as minhas limitações e as minhas possibilidades. Porque todo mundo é uma pessoa que pode bater na sua porta a qualquer momento, que pode te pedir uma ajuda. E acredito que muitos que estão aqui não podem só pensar na pele, no equipamento. A gente tem que saber também do cosmético, aprofundadamente. A gente também tem que saber de todas as outras características, de todas as outras variáveis que vão compor aquele ser, que a gente diz, então, do ser holístico, que é sobre a visão que a Organização Mundial da Saúde nos passa, uma visão integral do ser. Então, a gente tem essa missão do bem-estar, quem escolhe a estética, independente de qual segmento está, mas o comprometimento com a vida, o comprometimento com a qualidade de vida e com a saúde. Então, voltamos lá no ponto de partida, no início. Quando a gente começa a falar a respeito de o que a gente pode fazer para esses cuidadores, primeiro de tudo, eu não posso deixar de comentar sobre os óleos essenciais que são os meus queridos. E o uso desses óleos essenciais com a compreensão do toque, o toque como ferramenta de humanização, as manobras de acolhimento que vão ser ali não só dispendidas para o paciente, mas também para o cuidador, é um ponto de partida. Quando a gente fala dos óleos essenciais, por exemplo, a gente pode falar do óleo de bergamota, que é um óleo essencial que não ceda, porque às vezes o paciente ou o acompanhante precisa estar acordado, precisa estar prestando atenção. Então, às vezes, a lavanda não vai ser a melhor opção, porque a lavanda, todo mundo sabe, que dá uma vontade da gente deitar, dormir, descansar, especialmente se você está usando já em alguma frequência. Então, você, às vezes, atende pacientes e você está sempre usando lavanda. Lembre-se que o óleo essencial ele permanece de 48 a 72 horas na tua corrente sanguínea e para entrar na corrente sanguínea basta 20 minutos do processo inalatório. Então, é muito sério o que a gente está falando aqui. E por isso o óleo essencial ele tem que ser usado de maneira correta, nas concentrações adequadas e que aí vão gerar uma ação ansiolítica, mas não sedante. Falei da bergamota, aqui foi uma das opções, e aí a gente vai falar desse toque, que aí a gente vai pensar no toque, seja um toque integral, quando a gente pode pôr esse acompanhante na nossa maca também, ou a gente vai falar do toque minimamente, em um procedimento nas mãos, nos pés, às vezes só da gente falar com o paciente, falar com o acompanhante, e a gente observar pela linguagem não verbal, que é a linguagem corporal, ele vai dando sinais de que a gente pode pegar na mão desse paciente, a gente pode, naquele momento que a gente conversa, tá fazendo uma manobra de massagem sem nada, sem óleo, sem creme, sem absolutamente nada. Mas é uma forma da gente desprender para início. Às vezes até chegar por trás do cuidador e fazer uma massagem no trapézio, uma massagem nas costas, né? Pedir permissão, posso fazer uma massagem em você? E pedir essa permissão e tocar ela, mesmo que não seja pele com pele, o toque ele transmite o calor mesmo por cima do tecido. E mesmo porque, Felipe, lembrando nessas tuas colocações maravilhosas, que o cuidador ele passa por muitos níveis de estresse junto ao paciente. E o cortisol elevado, ele é desencadeador de marcadores de inflamação tremendas, né? Todas as interleucinas são desencadeadas pelo cortisol. Então, mesmo a pessoa que não está doente, que é o cuidador, ela entra por processos de envelhecimento acelerado da pele. Então, eu posso estender essa proposta de cuidando de um cuidador nesse sentido, de cuidar da pele, de hidratar, porque uma pele hidratada é menos envelhecida. Então, o olhar para o cuidador também tem que ser nesse olhar de nível de estresse e associar tanto a cosmetologia segura como os óleos essenciais para esse equilíbrio de nível de estresse. Assim, se há uma qualidade de vida. Existe a beleza além da beleza, né?
E um outro ponto, inclusive, Isabel, muito bonita essa sua frase, porque é realmente isso que a gente prega com muita força, é a nova estética, a nova forma de ver a estética, uma coisa que a gente tenta levar não só para os profissionais, mas para os nossos cidadãos, né, que tem uma visão, às vezes, de que estética é algo ainda muito só beleza, né? Isso ainda é algo que a gente ainda tem uma grande missão de fazer com que todos nós que estejamos trabalhando desse segmento, a gente consiga conscientizar o outro. E um ponto importante que eu gosto de chamar a atenção, que é o toque como ferramenta de identificação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa a falar nesse processo de estresse, especialmente quando a gente fala do cuidador que se dedica, ele se debruça muitas vezes e ele se anula. Ele esquece da percepção do ele, né, do eu, no caso. Então, essa perda de percepção, porque eu estou olhando somente para o paciente, eu estou me solidarizando com aquela dor, eu estou preocupado, porque até como é uma coisa subjetiva, a dor, então eu sofro mais ainda, porque eu não sei o que ele está sentindo, o que ela está sentindo, que dor que ela, né, como que é essa dor? Nossa, é muito ruim sentir dor. Então eu fico imaginando mil coisas na minha mente. Então é nesse momento que a gente, ao tocar nesse acompanhante, nesse cuidador, a gente está dizendo, ei, perceba-se, olhe também para si. Agora serão 2 minutinhos, 5 minutinhos, mas serão para que você se perceba, para que você se cuide, para que você receba também um momento de carinho, de acalento, de tranquilização, para que através desse cuidado, você seja a fortaleza, você seja a energia, você seja reanimado para que então você possa continuar com essa missão que ali está presente na tua vida. Então esse é um ponto que eu sempre comento, especialmente quando a gente fala se esse acompanhante ele tiver ou ele acabar desenvolvendo a chamada psicodermatose, que é uma característica de problemas de pele devido à psicossomática, como uma alopecia areata, como uma psoríase, caso já exista uma herança genética, um vitiligo, e uma dermatite atópica, ou até mesmo quando a gente observa que esse paciente, né, esse acompanhante, a gente olha aqui no braço, olha no pescoço, está marcado a corrente, está marcado o brinco, ele comenta que ele está se coçando, ou você, enquanto conversa com ele, ele percebe que está se coçando. Isso é sinal de alto índice de histamina sendo circulada pelo corpo, porque às vezes é um estresse físico, como noites mal dormidas, ou alimentação inadequada, porque às vezes não tem nem tempo para fazer esse cuidado, né, de si, de uma boa alimentação, ou quando a gente fala desse estresse a nível mental, a nível emocional. Então, veja que o estresse ele não está somente presente em um momento ou numa camada do nosso corpo. Novamente, eu retomo. Olhe para as pessoas de modo holístico, integral. Olhe elas como comportamento, como fala, como olho no olho. Olhe também para a pele. Nós, como profissionais, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai criando esse processo que eu não posso deixar de dizer que é um processo de humanização. O humanizar, ele está nos detalhes. Exatamente. Dentro do livro, pessoal, eu escrevi aqui o capítulo Excelência no Atendimento para esteticista paliativista e humanizado. Então, esse capítulo eu estou abordando exatamente essas propostas de bem-estar que pode estar sendo envolvidas no paciente, no cuidador, tá? Que ali tem essa possibilidade. Sem contar outros capítulos também, que é a cosmetologia ideal. Também tem a parte do laser de baixa potência, tem nutrição, tem hipnose, tem psicologia. Então, envolve realmente. Eu trago prontuários estéticos aqui dentro do livro, que foi um prontuário que foi desenvolvido para ser um norte do profissional de estética, para ele poder entender o que ele tem que perceber nos pacientes, não que ele seja o prontuário para se seguir à risca. Por quê? Porque isso a gente fez no desenvolvimento do projeto da Bem Viver na Oncologia aqui no CIA, e a gente percebeu que o profissional que vai começar a atuar nessa área, ele precisa ter um norte, o que perceber na pele, o que perceber na fisionomia, que é a comunicação não verbal, né? Para que você possa ter um
norte de atendimento. Então, os cosméticos, os dermos cosméticos paliativos, em cima de tudo isso que nós estamos colocando aqui, é uma cosmetologia inteligente e que ela... Eu vou até ser meio ousada em falar isso agora, Felipe, mas acho que você vai concordar comigo. Os dermos cosméticos paliativos, além de eles serem inteligentes, cosmetologia inteligente, eles meio que são cosméticos que têm essa sensibilidade de sentir ou repor o que a pele dessa pessoa está precisando naquele momento. Porque a cosmetologia inteligente, gente, ela estuda a doença, estuda a doença também, mas estuda as reações que o tratamento da doença provocam, como, por exemplo, uma eritrodierestesia palmoplantar, que agora eu falei direitinho, que são exatamente mãos e pés. Então, você tem que entender por que tem que ter uma substância ativa que provoca um refrescamento no local. Por que tem que ter uma manteiga especial? Por que tem que ter um repositor de eletrólitos? Por que eu preciso ter um ativo cosmético que mantenha a hidratação na pele? Eu não estou falando de ureia, não. Ureia é uma coisa ultrapassada. Eu estou falando de substâncias que são oriundas de vegetais, que têm, às vezes, até certificação orgânica e que trazem esse apelo de alto poder de hidratação e efeito long last, que é longa duração de hidratação. E tudo isso é importante porque as peles sensibilizadas, ou até mesmo aquelas psicossomáticas, né, elas precisam desse tratamento, desse cuidado. E olha só, eu vou ler mais um pedacinho. O que aconteceu com o som aqui? Eu vou ler mais um pedacinho do livro, do prefácio que o Felipe escreveu para o nosso livro, que é Esperança, Fé, Amor, Alegria, Saúde, Qualidade de Vida, Bem-estar, Autoimagem, Autoestima, Superação, Transformação e Viver. São algumas das palavras que giram em torno da essência e dos princípios básicos dos cuidados paliativos e de um serviço humanizado na saúde. Exatamente. E nisso, até eu comento, Isabel, para que faça um convite, na verdade, né? Esse comentário é mais um convite que eu faço para as pessoas, para que elas parem e reflitam a respeito sobre o significado de cada uma dessas palavras. Qual é o significado de cada um desses valores? O quanto eles estão manifestados hoje no nosso dia a dia, para que então a gente consiga cada dia mais ampliar. Saiba que quando você se emerge dentro desse cenário paliativo, hospitalar, todas essas palavras, elas se ressignificando, elas vão sendo compreendidas de uma outra forma. A nossa visão, ela amplia. Portanto, é um convite que eu faço. Escute atentamente, anote e comece a pensar a respeito dessas palavras e o quanto elas estão inseridas na tua vida no dia a dia. Eu quero agradecer aqui o Felipe por essa participação fantástica junto a esse webinar especial, Dermos Cosméticos Paliativos, que só o papo que eu tive aqui com ele já me deu ideia de outros temas para eu convidar ele para outros momentos do webinar, mas que com certeza esse momento agregou muito para o nosso autoconhecimento dentro da nossa escolha de profissão de base, estética, e o que eu vou fazer na especialização. Com certeza esse nosso bate-papo trouxe um olhar para que vocês pudessem sentir se é ou não uma das áreas que você quer atuar na área da estética humanizada, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês. Felipe, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, somente isso. Experimente. Por mais que você talvez não vá sentir o chamado, mas busque conhecer, nem que seja como observador, acompanhe
Eu tenho certeza que vai ser um momento único, um momento que vai te deixar ali com uma fagulha de transformação. Ele é um ponto de partida para que a gente também pense em vários dos valores que nós comentamos, de quais outros a gente também pode agregar, e a partir disso entender que hoje precisamos cada vez mais de uma estética humanizada, de um cuidado com o próximo, com o outro, para que a gente possa, a partir disso, sempre fazer uma mudança cada vez melhor para todos, seja paciente, seja acompanhante, seja como profissional, seja como um espelho para que outras pessoas possam também entender que elas não estão deixadas à margem, que elas não estão deixadas de lado. Que nós todos podemos, com os diferentes conhecimentos que nós temos, das nossas diferentes áreas, à medida que a gente traz a humildade no nosso coração e o desejo de cuidar do próximo, de fazer algo que pode beneficiar o próximo, a gente consegue cada vez mais um universo melhor, cada vez mais um processo de aprendizado, não pela dor, mas sim pelo amor. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, refletir sobre tudo isso e experimentar, vivenciar, como, pelo menos, como eu disse, como um observador. Com certeza. Então, eu deixo o convite aqui para vocês assistirem outros webinars, tá? Se vocês tiverem interesse em conhecer os cosméticos que eu assinei, que é a linha Reviver, os dermos cosméticos paliativos, também você encontra facilmente os links, ok? E para encerrar, juntamente com o que o Felipe falou, ele falou que quando a gente cuida do outro, o universo reflete, né? Tem uma frase que fala sobre isso. Quando você cuida do outro, o universo cuida de você, né? Então a gente deixa esse convite aí para vocês e nós nos encontramos em outros momentos. Meu muito obrigada pela participação, pela sua participação conosco nesse webinar e muito obrigado ao Felipe por essa participação extraordinária também. Eu é que agradeço, Isabel, agradeço a todos que assistiram, espero que possa ter mudado a forma de que cada um esteja vendo, ou que pelo menos instigue a ver de uma outra forma. Eu fico à disposição para que nós possamos conversar em outros momentos, para que vocês também estejam abertos a me trazerem perguntas e que a gente possa cada vez mais unir em parceria o nosso trabalho, para que a gente possa fazer sempre o melhor para o ser humano. Gratidão mais uma vez. E nos vemos em breve, acredito eu. Nos veremos. Tchau, tchau, pessoal.